Olá, eu sou Emerson Atividade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, hype esse vídeo, compartilhe. Geralmente falamos sobre espiritualidade, artes, atualidades. Eu vim falar hoje sobre 80 anos depois da bomba atômica jogada em Hiroshima e Nagasaki. Como isso impactou naquelas duas cidades do Japão, e ainda hoje existem pessoas que têm preconceito em relação àquelas pessoas que sofreram aquele atentado, essa bomba que foi jogada pelos Estados Unidos há 80 anos atrás, né? Muitas pessoas que não estavam nem em Hiroshima nem em Nagasaki sofreram, né, com radioatividade, e ainda hoje, né, sofrem problemas de pele, né, e várias outras questões de saúde. Mas o mais importante é que Hiroshima e Nagasaki se levantaram, né, o povo reconstruiu aquelas cidades, e naturalmente é claro que o país também foi afetado, e o Japão hoje é uma das grandes economias do mundo, né, referência em tecnologia, em outras práticas, sempre referência também dentro de um processo de filosofias religiosas, né? O shintoísmo, o budismo, né? É importante entender que aquele país sofreu de forma covarde e cruelmente, né, um ataque, e é claro, né, teve a sua responsabilidade nesse processo, mas como eles lutaram e conseguiram vencer essa dificuldade. E hoje a gente vive aí um período de transição planetária, né, saindo de provas de expiação, terceira dimensão, caminhando para a regeneração, quinta dimensão. A Terra já vibra essa quinta dimensão, e ainda estamos vivendo em problemas de terceira dimensão, né? A gente percebe guerras no mundo, né? Rússia e Ucrânia, né? A gente percebe Israel e Palestina, né? Guerras na África ainda, sem falar nossa guerra interna aqui, né? Tanto dentro das questões de violência social, como as questões raciais, né? E muitas delas surgindo através de movimentos que deveriam proteger a sociedade e acabam praticando o racismo, dizimando pessoas negras no Brasil, nos Estados Unidos. Então nem se fala, né? Esse problema racial é um problema que não é de hoje, é de muitos e muitos anos, e é necessário que alguém fale sobre isso, é necessário que alguma coisa seja feita, e para que nós possamos entender que todos, independente da etnia, independente da posição política ou do posicionamento religioso, todos nós devemos e merecemos respeito, né? Todas as práticas levam a um só objetivo, que é a Deus, né? O homem é que nomeia, sou cristão, não cristão, não, todos são cristãos, vivemos na terra, né, do Cristo planetário, Jesus ou Sofia. O que importa é que todos que estão nesse orbe são autorizados a praticar todas as filosofias religiosas que aqui estão, né? Cada um necessita dela para continuar evoluindo, e não é isso que vai dizer esse vai ser salvo ou aquele vai ser salvo. O pentecostal não é melhor que o espírita, que também não é melhor que o budista, que não é melhor que o católico, que também não é melhor que o islâmico. Todos estão dentro do processo de evolução. Cabe a nós entendermos, né, como disse Jesus: vós sois deuses, Deus está dentro de vós e não fora. Essa questão de buscar Deus na igreja, na sinagoga, no centro, no terreiro, podemos, mas Ele está dentro de nós. A gente pode buscar Deus, a espiritualidade, aonde nós estivermos, em casa, no lar,
num parque, em conexão com a natureza, fazendo meditações, nós podemos encontrar Deus aonde quisermos. Então é importante nós despertarmos para isso, entendermos esse processo. Entendemos também que muitas coisas acontecem por conta da invigilância e ignorância do homem, né? Está lá nas questões do Livro dos Espíritos, 742, qual a causa que leva o homem à guerra? A resposta do Espírito: a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride e se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas, e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade, que é o que falta, né? Falta nós sermos humanos em relação ao nosso próximo. Não podemos fazer com que a guerra se torne algo descontrolável, né? É importante nós refletirmos sobre a guerra, entendermos que ainda se busca mostrar-se mais forte que o outro através de conflitos bélicos, mas também tem outros interesses, como colonizar o outro povo, escravizar o outro povo, petróleo, ouro, riquezas minerais, né? É por isso que houve várias colonizações, houve escravidão, né? Ainda hoje se guerreia por conta de interesses mesquinhos, né? Interesses materiais, e o principal interesse a nós que estamos aqui encarnados é o autoconhecimento, é encontrar a paz dentro de nós, encontrar o amor dentro de nós. Por que nós saímos na rua e já não gostamos de fulano que encontramos? Somos energias, aquela energia nos provocou alguma animosidade em algum momento. Cabe a nós amarmos, perdoarmos, aceitarmos. Só assim, esse é o único antídoto, é o único remédio para que nós possamos evoluir e sair dessa condição que nós estamos e continuar ainda vivenciando guerras e mentes doentias achando normal esse tipo de posicionamento. Porque ainda somos crianças espirituais, temos que compreender isso, mas podemos fazer algo sim, podemos nos melhorar, podemos avançar sendas evolutivas, podemos ser felizes, podemos ser melhores do que somos agora. Só depende de nós que possamos olhar para isso com coragem, com vontade, com alegria. Aí a pergunta 743, a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Aí o Espírito diz sim, quando os homens compreenderem a justiça e a praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. 744. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso, ou seja, Deus não criou a guerra. Quem criou a guerra foi o homem. Deus lhe deu a liberdade de como utilizá-la, né? E condena, sim, a falta de humanidade, né? Mas é uma prática que o homem criou para se sobrepor ao outro, né? Dentro desse processo de evolução que nós estamos, a guerra ela faz parte, né? Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, da pergunta 744A, como se explica ela que ela tenha geralmente por fim ou por resultado a escravidão? Aí o Espírito responde: escravização momentânea para sovar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa, né? Então, essa é uma condição que ela é utilizada, mas Deus está olhando por todos. É uma experiência. Dentro desse processo, algumas mentes precisam andar mais depressa. Então, todas as condições ali elas são utilizadas, né, dentro desse processo. Ou seja, Deus não criou isso, o homem é que criou. Então, Deus procura, dentro dessa criação do homem, fazer com que cada espírito tenha proveito daquela prova e consiga avançar dentro dos processos evolutivos.
E aí a 745, que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse, resposta do Espírito, é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassinos de que foi causado, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado, para satisfazer sua ambição ou sua paixão ou seu delírio emocional. Então é importante nós olharmos para isso com carinho e objetividade, entendendo que a guerra ainda ela faz parte desse processo de evolução da terceira dimensão, de provas e expiações. Mas na quinta dimensão, regeneração, que a Terra já vibra essa energia, com certeza ela se dissipará, né? Por isso que vários espíritos estão desencarnando e não encarnarão mais na Terra com essa mentalidade. E tem alguns aí que a gente percebe que estão tendo a última oportunidade e não estão aproveitando, né? Então estão preferindo guerrear e também estarão em outros planos condizentes com a condição e com o pensamento que cada um deles carrega nesse momento. Então, que possamos vibrar, orar, mentalizar, mas podemos sim fazer alguma coisa ao nosso entorno: autoconhecimento, estudo, dedicação, plantar a paz dentro de nós, levar essa paz a esse grupo que nos cerca, nos norteia, e com certeza esse grupo vai fazer com que essa expansão desse sentimento possa abraçar e abrandar outros corações e outras mentes, e aí sim a gente vai transformando pouco a pouco esse processo, sempre um passo de formiguinha, e é isso que nós podemos fazer, devemos fazer, não ficar assistindo grupo A ou B se degladiando como se fossem donos do mundo, e na verdade não são, né? A gente vê 80 anos da bomba atômica jogada em Hiroshima e Nagasaki no Japão pelos Estados Unidos, e hoje a gente vê ainda guerras, vê os Estados Unidos através do seu presidente, o Donald Trump, ameaçando a Rússia do Vladimir Putin, que ameaçou, invadiu a Ucrânia, tentando de qualquer forma desestruturar o governo ucraniano por conta dele ter entrado na OTAN. Então, que possamos perceber que ainda há esse sentimento. A China também está guerreando lá no seu processo, né? E também são as três lideranças, as três potências econômicas do mundo, e tem aí um poder bélico considerável, né? E apoiam guerras, né? Porque isso traz lucro, traz dinheiro, né? Então, que possamos estar atentos, e o que podemos fazer é orações, vibrações, mentalizações, mas principalmente construir a paz e o amor dentro de nós e propagarmos ao nosso redor. Aí sim nós estaremos livres dessas investidas e podemos construir a nossa semente, construir um mundo melhor, uma vida melhor. Possamos estar preparados para isso, respeitar o próximo, propagar o amor, né? Assim disse Jesus: amai o próximo como a si mesmo, não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Buda, Krishna, Moisés também falaram do amor, e que o amor é a essência, é o caminho que nós devemos seguir para sair, né, de todo esse conflito que nos assola, nos aflige nesse momento. O quanto é importante refletirmos sobre a guerra, a importância dela, a importância das evoluções a partir dela, mas também que devemos nos despojar desse pensamento, que possamos... Tem um vídeo nesse canal falando sobre assassinos, né? Quando o Chico é indagado por Emmanuel, seu mentor, que pergunta quem são os assassinos, e Chico diz: os assassinos são os homens que praticam maldade e nem por isso merecem ser execrados, merecem, porque são filhos de Deus, merecem que se ore por eles. E aí Emmanuel disse: não, criminosos, assassinos somos todos nós. Aí Chico: por quê? Porque todos nós não executamos, mas pensamos. Qual de nós que nunca pensou: aquele fez uma coisa errada, que morra, tem que morrer, né? Então todos nós de alguma forma desejamos que alguém morra por algum motivo, né? Essa é uma prática,
de assassinato. Então, que possamos refletir sobre isso. Ninguém precisa morrer para que o mundo se transforme, mas precisamos melhorar as nossas atitudes. Se a morte veio por uma consequência, que nós possamos contribuir trazendo a paz, a felicidade e o amor, né? A alegria, o sorriso no rosto, que é ferramenta para a transformação da humanidade. Que possamos ter uma humanidade melhor em breve do que é que temos hoje, né? Sem ameaças, com tranquilidade. Isso é extremamente importante. Possamos refletir sobre o nosso caminho espiritual, que é diferente do nosso caminho religioso. Nós, quando estamos trabalhando com a espiritualidade, nós temos que entender e aceitar que o outro tem uma religião diferente da nossa, tem uma prática diferente da nossa, e está tudo bem. Nós vivemos numa sociedade e isso faz parte do processo. Não é por acaso que às vezes nós somos de família católica e o nosso filho se encanta pelo espiritismo, pela umbanda ou por uma igreja evangélica. Ele traz um lastro de vidas anteriores e quer conhecer ou construir alguma coisa ali, ou já construiu e agora quer dar continuidade. Nós temos que compreender, entender e respeitar, mas eu acho que o mais importante é levarmos nossos filhos, os nossos netos a todos os lugares que as filosofias são praticadas, para que eles possam sensorialmente assimilar isso. Alguns assuntos nós não devemos falar, principalmente quando os filhos dormem, porque inconscientemente eles captam essas informações. Por isso está aí a importância de respeitar o sono de cada um e nos afastarmos se tivermos que falar sobre determinadas coisas, seja sobre espiritualidade, seja sobre política, seja sobre a condição do homem no mundo. É importante nós falarmos sobre coisas boas, né? Pensamentos, orações, sentimentos, mentalizações. Uma música, né? A arte sempre abrandando, né? E nos acariciando de forma muito alegre e muito revigorante. Que essa reflexão que eu trago para todos nós hoje possa ser acolhida no seu coração e que possamos refletir profundamente sobre o que nós queremos para o nosso dia a dia, para o nosso amanhã, mas antes de tudo, de pensar no amanhã, que possamos pensar no hoje, no agora, naquilo que nós estamos construindo. E o que nós estamos construindo? Qual é o nosso legado nesse momento? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Se estiver interessado no curso de apometria, entre em contato. Se estiver precisando de tratamento espiritual, apometria, pode entrar em contato. Sou ator, terapeuta, também estou à disposição. Gratidão. Namastê.